A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E que neste dia de hoje, Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que nos diz o seguinte: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Meus irmãos, nós vemos um centurião, ou seja, um general de uma centáurea, que era um destacamento militar do Império Romano, que era formado por 100 homens, daí o nome centáurea, Esse homem estava com um dos seus servos extremamente enfermo, nos diz a palavra aqui no versículo 2 que ele estava moribundo, Em uma outra tradução é dito que o servo deste homem estava à morte, muito próximo de morrer. Esse homem envia ao Senhor Jesus Cristo os anciões dos judeus, para que fosse até o Senhor Jesus Cristo e rogasse que ele viesse curar o seu servo, Nós vemos aí que esse centurião tinha fé, Ele creu que o Senhor Jesus Cristo poderia curar o seu servo, quando ele enviou os anciões dos judeus para rogar que o Senhor Jesus Cristo viesse curar o seu servo, Então, os anciões dos judeus chegam ao Senhor Jesus Cristo e rogam a ele, dizendo, é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, ele mesmo nos edificou a sinagoga, Nós vemos um homem que não era romano, que não era judeu, mas sim romano, mas que adorava Deus em espírito e em verdade, e que tinha uma grande fé. A fé desse homem era não somente acompanhada de palavras, mas também de obras, Esse centurião que estava com seu servo enfermo havia construído uma sinagoga, ou seja, um templo de adoração a Deus, mesmo não sendo judeu. E a fé desse homem era acompanhada de obras, Nós sabemos que as obras não geram salvação, não geram, A gente pode fazer tudo o que fizer que não é garantia de salvação, Mas, como nos diz a própria palavra de Deus, lá na epístola do apóstolo Tiago, a fé sem obras ela é morta, E nós temos um homem que tinha uma grande fé, que segundo estudos teológicos, nos contam que esse homem construiu uma sinagoga, um templo de adoração e culto a Deus, com recursos próprios do seu próprio bolso, e uma das mais belas sinagogas, E isso que ele não era judeu, Então, meus irmãos, nós vemos que a fé, ela precisa ser acompanhada de obras. E foi Jesus com eles, Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, o meu criado sarará. Nós vemos que esse homem havia construído uma sinagoga, um templo de adoração a Deus, mas que mesmo assim, quando ele envia alguns amigos ao Senhor Jesus Cristo, ele se considera indigno sequer de trocar uma palavra com o Senhor, Ele diz que se considerou indigno de ir ter contigo, ou seja, em outra tradução diz que ele se julgou indigno de trocar palavras, de falar com o Senhor Jesus Cristo. Ele cria que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, que o Senhor Jesus Cristo era santo, que era puro, que era poderoso, e ele, um miserável pecador,
né, como se julgava, ele com certeza se considerou indigno, né, mesmo tendo construído uma sinagoga, mesmo, né, tendo uma obra que produz, mesmo tendo uma fé que produziu obras, né, ele se julgou indigno de ir sequer falar com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, né, ele era humilde. Nós aprendemos com esse centurião que mesmo que nós fizemos a obra para Deus, mesmo que nós oramos, buscamos, pregamos, jejuamos, dizimamos, fizemos o que fizemos, né? De qualquer forma, devemos chegar com humildade, né? E sabermos que somos indignos de qualquer ação, de qualquer favor, de qualquer graça do Senhor Jesus Cristo, ou então do Senhor Deus Pai, ou então do Santíssimo Espírito Santo, né, meus irmãos? E esse homem também reconhece no Senhor Jesus Cristo a autoridade. Meus irmãos, olha o que este homem diz: porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo, né? Nós vemos que esse homem reconhecia no Senhor Jesus Cristo a autoridade, né? Ele explica a autoridade que ele vê no Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz que eu também sou homem sujeito à autoridade, né? Ou seja, ele reconhece que o Senhor Jesus Cristo está debaixo da autoridade do Senhor Deus Pai, né? E ele diz: eu tenho soldado sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz, né? Ou seja, ele também estava dizendo que o Senhor Jesus Cristo tinha poder, né, para ordenar que o servo dele ficasse são. E o Senhor Jesus Cristo, quando viu isso, disse, né, à multidão que estava junto com ele, que nem mesmo Israel tinha achado tanta fé, né? Nós vemos que o que move Deus, né, é a demonstração da nossa fé, né? Primeiro nós vemos um homem romano, gentil na fé, ele não era judeu, né? Os judeus foram avisados tanto tempos antes, né, que o Senhor Jesus Cristo viria para salvar, para remir o povo de Deus, e quando o Senhor Jesus Cristo veio, não creram, né? Mas nós vemos um homem gentil que tinha uma fé e não era uma fé fingida, né? Não era uma fé de palavras, somente de palavras, né? Juntamente com as palavras, a fé dele tinha obras, né? Ele construiu uma sinagoga, né, ou seja, um templo de culto a Deus, de adoração a Deus com os seus próprios recursos, né? E nós vemos que ele foi humilde, né? Foi humilde quando enviou alguns amigos, quando o Senhor Jesus Cristo estava perto da casa dele, ele enviou alguns amigos dizendo ao Senhor, né, que não se incomodasse de entrar dentro da casa dele, porque ele se julgou indigno, né, de sequer trocar uma palavra com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, né, alguém humilde, né, que mesmo fazendo a obra, que mesmo colaborando com Deus, ele não se julgou digno de receber a cura, milagre, né, a restauração da saúde do seu servo que estava enfermo, né, mas ele se humilhou, ele disse que era indigno, que era um pecador, que era um miserável, né. Muitas vezes nós queremos chegar a Deus para pedir um favor, para pedir uma cura, uma libertação, uma restauração, né? Mas chegamos com soberba, arrogante, coração lá nas alturas. Poxa, Deus, eu dizimo, eu oferto, eu jejuo, eu oro, eu faço a obra, né? E não recebemos, né? Não recebemos, oramos, lemos Bíblia, fazemos o que fazemos e Deus não responde, né? Simplesmente pela nossa soberba, né? Nós vemos também que esse homem reconheceu a autoridade do Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz, né, que ele tem soldados, né, sobre o poder dele, e ele diz a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E ele diz que se o Senhor Jesus Cristo fizesse isso ao seu servo, ordenasse que o servo dele ficasse são, então o servo dele ficaria, né, meus irmãos? Muitas vezes nós, por não conhecermos a Deus, né, por não conhecermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós duvidamos do poder que há sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Tem pessoas que acreditam que o Senhor Jesus Cristo é um mero homem que morreu na cruz, é um mártir, né? É alguém que veio aqui, sofreu, padeceu e morreu, né? Mas como nos diz lá na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, né? O Senhor Jesus Cristo é o Verbo
né, que estava no princípio com Deus, quando Deus criou tudo, criou através do Senhor Jesus Cristo, né, e tudo que existe se mantém por causa do Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é a existência, não por pouco que ele se denomina o Eu Sou, né, porque tudo é dele, tudo é para ele e por ele são todas as coisas, né? Então, nós devemos crer, quando chegarmos para pedir algo a Deus, que o Senhor Jesus Cristo ele é poderoso, né? Que ele é a existência, que por ele subsistem as coisas, né? Que ele não é um mero homem que morreu e que está morto. Não, ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, né, meus irmãos? Então, sempre que a gente for a Deus pedir uma provisão, uma bênção, uma cura, uma libertação, né, uma restauração, a gente deve crer na autoridade que foi dada ao Senhor Jesus Cristo pelo Senhor Deus Pai, né? Que ele tem poder de restaurar, que ele tem poder de curar, que ele tem poder de libertar, de salvar, de transformar, né? De prover, de proteger. E também devemos crer, né? Ter a fé que esse homem teve. Olha que fé linda, maravilhosa, verdadeira, né? Que ele diz que apenas uma palavra, é uma palavra, de cantiovas, naine, kassurimi cantarai. Ele não falou, Senhor, o Senhor tem que vir aqui, o Senhor tem que tocar. Não, é uma palavra. É a palavra de Deus, né? Não existe homem que visse Deus até agora, ninguém viu Deus, né? É a palavra de Deus que opera. Então, meus irmãos, nós quando chegamos na presença de Deus, nós devemos crer que se Deus disser que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele disser que Ele vai libertar, né? Que é apenas uma palavra. Deus não precisa mais do que uma palavra. O Senhor Jesus Cristo é o Verbo vivo, né? Que desceu do céu, que veio, que cumpriu o seu propósito e voltou para aquele que o enviou. Amém, meus irmãos? Então, nós vemos através desse texto, né, que a nossa fé, né, deve ser acompanhada primeiramente de quê? Obras. As obras não vão nos salvar, não vão nos levar para o céu, né? Não vão nos reconciliar com Deus, mas elas vão atestar que a gente está disposto a obedecer, que a gente está disposto a renunciar, que a gente está disposto a honrar, a glorificar o nome de Deus, né? A fé sem obras, ela é morta, né? Não adianta eu dizer que creio em Deus se eu não me santifico, se eu não abandono o pecado, se eu não luto para isso, né? Então a gente deve, sim, né, manifestar as obras da nossa fé. E as obras da nossa fé devem ser a santificação, a renúncia, a mortificação da carne, né, meus irmãos? E também, né, devemos sermos humildes perante Deus, perante ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que ainda que nós façamos o que façamos, somos indignos da presença, da graça, da misericórdia, da proteção e da provisão do Senhor Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, né, meus irmãos? E também devemos reconhecer, né, que o Senhor Jesus Cristo ele é Deus, né, e que há poder, que há autoridade sobre Ele, né, que todas as coisas que existem foram criadas por Ele, como nos diz novamente o Evangelho de João lá no capítulo 1, né? Que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, né? Então, e o Verbo era Deus, né? Então, nós não podemos duvidar do poder, da autoridade, né, que há sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Não há inferno, não há demônio, não há absolutamente nada e nem ninguém mais poderoso que o Senhor Jesus Cristo, né? Ele está acima de tudo e de todos, né? Porque dele e para ele são todas as coisas. É o que nos diz a palavra de Deus, né? Amém, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco nesse dia de hoje.